encontramos a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A leitura vai ser do verso 4 ao verso 9. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A nossa leitura será do verso 4 ao verso 9. Leremos esta porção da palavra do Senhor nesta oportunidade. Leiamos, pois, em uma só voz, esta porção da Escritura. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 9, leitura em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, amados irmãos. Tendo sido efetuada a leitura da porção da palavra de Deus que nós vamos refletir e meditar nesta oportunidade, nós vamos tratar então sobre o louvor a Deus, ou a ação de graças a Deus pela graça que Deus concedeu à sua igreja em Cristo Jesus. É sobre isso que nós vamos refletir nesta oportunidade. Nós vamos aprender nesta noite a render graças a Deus pela graça que Ele concede em Cristo Jesus à sua igreja. Nós vamos aprender a ver os sinais da graça na vida da igreja. Como nós podemos identificar que a graça foi concedida à igreja? Como nós podemos identificar que a graça está se manifestando na vida dos crentes? Essas perguntas e algumas outras semelhantes a estas serão respondidas nesta oportunidade com o estudo e a reflexão desta porção que nós acabamos de ler. Nós estamos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios e domingo passado nós tratamos do verso 1 a 3 e Paulo se apresenta, fala do seu chamado, e ele apresenta a interessada da carta, que é a igreja, e fala do chamado da igreja. E ele apresenta as características da igreja, o que a igreja é. A igreja é santificada em Cristo, chamada para ser santo, santa, e a igreja de Corinto está unida à igreja do Senhor por toda a terra. Depois de ele fazer a sua saudação inicial, nós adentramos ao versículo 4, que é o momento onde ele vai render graças a Deus pela vida daqueles irmãos. O que é desafiador para nós nesse momento aqui? Em especial, como nós já lemos algumas vezes a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, e como nós já sabemos um pouco do que está na continuação da escrita da epístola, como você também já ouviu no domingo passado um pouco dos problemas que tinha lá dentro da igreja, você vai encontrar na epístola de Paulo aos Coríntios ele tratando de inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, problemas graves dentro da igreja. E ele vai estar tratando problemas teológicos, problemas morais, problemas sexuais, vai responder inúmeras coisas que as pessoas precisavam de mais esclarecimentos, de forma que, quando você tem esse conhecimento prévio do restante da epístola, você se questiona e diz: como pode o
graças a Deus e dizer que a graça de Deus estava naquela igreja. Mas o que vai surpreender-nos nesta noite não é somente esta indagação de como pode o apóstolo Paulo render graças a Deus pela graça de Deus naquela igreja. O que nos vai surpreender nesta noite é como Paulo diz acerca da manifestação da graça naquela igreja. Ele não faz uma declaração genérica dizendo que a graça de Deus está naquela igreja, mas ele vai nos apresentar, na leitura que nós fizemos, sinais da presença da graça, evidências da presença da graça, características dessa graça na vida da igreja de Corinto. E isso é pertinente para nós nos nossos dias, para que a partir desta declaração do apóstolo Paulo, a gente observe a nossa igreja, ou observe as igrejas da qual a gente esteja participando, ou estando frequentando, ou cultuando com elas, para saber se os sinais da graça estão naquela comunidade. Porque se aquela comunidade não tem esses sinais da graça, é porque a graça não está nela. Ironicamente, algumas reuniões e conglomerados declarados evangélicos têm a ousadia de chamar a comunidade da graça, mas graça é o que não se encontra nesses locais, na sua grande maioria, porque os sinais que nós encontramos nos versículos 4 a 9 não estão evidentes na vida das pessoas que se reúnem em muitos templos ditos evangélicos. Sigamos então o texto bíblico e vejamos como o apóstolo Paulo fala sobre essa questão. Está na sua Bíblia, nós vamos caminhar sucintamente porção da Escritura por porção. E assim nos diz, siga comigo, acompanhe a linha de raciocínio que o Espírito Santo iluminou e inspirou o apóstolo Paulo a escrever para o nosso entendimento. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele dá graças a Deus a vosso respeito. A respeito de quem? Dos irmãos da igreja de Corinto. E essa ação de graças era esporádica? Não. Ele diz sempre. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça. E o motivo que leva o apóstolo Paulo a render graças a Deus em favor da vida dos irmãos da igreja de Corinto, o motivo era a graça. Era o fato de Deus ter concedido a graça àqueles irmãos. Deus foi gracioso e deu a sua graça. E a pergunta é, o que é essa graça? Deus deu o seu favor àqueles que não mereciam. E qual é o favor de Deus? O favor que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Seu Filho. A salvação do seu Filho. As Escrituras dizem que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça é este favor que nós não merecemos e que recebemos. E é por isso que o apóstolo Paulo sempre dá graças a Deus, porque este favor, esta dádiva de Deus foi dada à igreja de Corinto. Ele continua e ele dá graças a Deus. É importante e aqui é necessário ser destacado. Paulo não está dando graças pela vida dos irmãos. Ele não está invertendo. A ação de graças é sempre a Deus. Ele não está querendo tratar a autoestima, elevar a autoestima das pessoas. Não tem, a Bíblia não trabalha com isso. Ele quer chamar a atenção para aquele que faz todas as coisas nas nossas vidas. Aquele que nos dá a vida abundante na graça, por sua graça. Então dou graças ao meu Deus a vosso respeito. A graça é
vocês a graça que Ele deu, a graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Não existe outra maneira das pessoas receberem a graça de Deus se não for em Cristo. Jesus deixou muito bem claro: sem mim, nada podeis fazer. Mas a Bíblia vai mostrar também que sem o Senhor Jesus nada nós podemos receber. O favor, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, tudo isso nós só recebemos por meio de Cristo. Ele é o canal, Ele é o mediador, o único mediador. Não existe outro mediador, nem mediadores entre o mediador, nem medianeira. Só existe um. Só um é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Então é por isso que o apóstolo Paulo está agora aqui rendendo graças. Ele tem alegria em dar graças a Deus, porque a graça de Deus se manifestou na vida daquelas pessoas na cidade de Corinto. Depois de falar sobre isso, que este é o propósito, este versículo, a mensagem dele é o que norteia essa porção que nós estamos vendo. Ele vai nos explicar por que ele fala dessa maneira acerca da igreja de Corinto. Por que ele tem tanta certeza e convicção de dar graças a Deus? Porque a graça de Deus está na vida daquelas pessoas. Siga comigo. Você já entende, você sabe, se você está com a Almeida revista e atualizada, você já vai encontrar aqui no versículo 5 a palavra por quê? Por que eu estou fazendo isso? É o que Paulo vai nos dizer. Então, por que ele dá graças a Deus? Pela graça manifesta na vida daquelas pessoas. Versículo 5, ele apresenta um motivo. Porque em tudo fostes enriquecidos. Aqueles irmãos foram enriquecidos. Não era que eles estavam cheios de dinheiro, cheios de ouro, eles foram enriquecidos, e Paulo vai chamar nossa atenção para a verdadeira riqueza. Onde está e quem é a verdadeira riqueza? Depois de dizer enriquecidos, ele diz nele. Quem é nele? Em Cristo Jesus. Vocês foram enriquecidos. A minha alegria em render graças a Deus é porque a graça de Deus se manifestou na vida de vocês, porque vocês foram enriquecidos nele. E o que Paulo quer dizer sobre enriquecidos nele? É a teologia da prosperidade que é defendida pela grande maioria dos evangélicos brasileiros? É que você tem que ganhar dinheiro, tem que ser promovido, tem que estar cheio disso, tem que estar cheio daquilo. Paulo não quer que fique nenhuma dúvida do verdadeiro enriquecimento da igreja. Siga o texto. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. A verdadeira riqueza da igreja, a verdadeira riqueza que a igreja recebe de Deus, a riqueza que a igreja precisa, e a riqueza que a igreja de Corinto foi enriquecida, é o conhecimento da palavra. E aqui, por conhecimento da palavra, o propósito vai dizer que eles foram ensinados e doutrinados na fé cristã. Vocês receberam o verdadeiro ensino. Vocês receberam os verdadeiros fundamentos. Vocês receberam a palavra. Vocês têm a verdadeira doutrina, a sã doutrina. E conhecimento aqui não é habilidade intelectual, porque a habilidade intelectual já está incutida na palavra. O conhecimento aqui sempre tem a ver com algo relacional. Vocês encontraram e receberam um verdadeiro relacionamento. Vocês de fato têm um relacionamento com Jesus. Então assim, aquela igreja está enriquecida porque ela conhece a doutrina. Ela conhece a palavra, ela recebeu os fundamentos, ela recebeu de fato a Jesus e descobriu o que é um relacionamento com Cristo. Nós temos hoje muitas pessoas que têm conhecimento intelectual dentro da igreja, mas até hoje essas pessoas não adquiriram o relacionamento com Cristo. Como que a gente sabe que pode supor que essas pessoas ainda não têm esse conhecimento, ou seja, esse relacionamento íntimo com Cristo? Porque as suas palavras falam a verdade, mas a sua vida não tem mudança. Porque aqueles que se relacionam com
Cristo, descobrem a Cristo, tem esse conhecimento que é colocado aqui. As suas vidas são transformadas e a manifestação da vida transformada é que a sua ética é diferente, a sua moral é diferente, o seu caráter é diferente. Antigamente, você como crente, se você chegava num local e se identificava como crente, as pessoas lhe vendiam fiado porque sabia que o crente ia pagar a conta. Hoje os maiores caloteiros são aqueles que se dizem crentes. E por que eles são caloteiros? Porque ainda não tem esse enriquecimento que vem da graça. Antigamente, quando um crente falava uma coisa, as pessoas levavam a sério e se sustentavam na palavra deles, porque crente falava a verdade. Hoje os maiores mentirosos são os que se declaram crentes. Por quê? Porque não tem aqueles que se declaram crentes, ainda não foram enriquecidos da graça. E se não foi enriquecido da graça, é porque não tem a graça. E o apóstolo Paulo está falando que na vida da igreja de Corinto havia essa evidência. Mas não somente isso, ele vai continuar, ele vai chamando mais a nossa atenção. Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Esse testemunho, ou seja, a proclamação, a mensagem do Evangelho, porque nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus, para anunciarmos o testemunho de Jesus. E aqueles que recebem o testemunho de Jesus, eles creem em Jesus, em quem é Ele. E o apóstolo Paulo está dizendo, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, está sendo confirmado, não é só foi ou será, está acontecendo. A confirmação de que vocês receberam o testemunho de Cristo, ou seja, que vocês creram na mensagem de Cristo, está manifesta na vida de vocês. A vida de vocês manifesta que vocês receberam a Cristo, que vocês creram em Cristo. E uma das evidências que o apóstolo Paulo vai colocar aqui, que o leva a afirmar que eles creram de fato em Jesus Cristo, eles seguem o texto bíblico. De maneira que, versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos, por terem crido em Cristo, não é é a igreja. Aqueles irmãos receberam o testemunho, creram no testemunho, e a vida deles manifestava isso, porque eles tinham com eles, na comunidade deles, todos os dons que eram necessários para eles viverem a vocação e cumprirem a missão que o Senhor lhes concedeu. Porque o apóstolo Paulo declara aqui, de maneira que não falta nenhum dom. E quando ele usa essa palavra dom, ele está falando das capacitações e habilidades que o Espírito Santo dá àqueles que são convertidos. Irmãos, saibamos uma coisa, que muitas das vezes as pessoas têm a tendência de dizer, de achar que quem não é crente tem dom do Espírito. Só dom do Espírito Santo só recebe quem tem o Espírito Santo. Nunca o ímpio receberá o dom do Espírito Santo. Para entendermos um pouco dessa diferença, os nossos estudiosos procuram fazer a distinção entre talento e dom, para que nós não estejamos fazendo confusão. Por quê? Por exemplo, nós temos a tendência de pensar que música é um dom do Espírito. Música não é um dom do Espírito. Porque você não precisa ser crente para você cantar. Tocar um instrumento não é dom do Espírito. Aqueles que sabem cantar e que sabem tocar podem ter dons do Espírito para usarem esses talentos para a
mesmo dadas por Deus, que Ele dá, e isso não precisa ser crente. O talento é uma coisa. Você pode usar o seu talento para a glória de Deus. E deve. O dom do Espírito é o que Ele dá para o crente, para que o crente cumpra a vocação, ele sirva na igreja, ele sirva a igreja e ele sirva com a igreja para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons, não faltava nenhum dom espiritual naquela igreja. Por que isso é importante ser destacado? Porque se ele está falando da igreja de Corinto, e nos versículos iniciais ele unificou que a igreja de Corinto estava unida com todos aqueles que proclamam a palavra, invocam o nome do Senhor em toda a terra, então isso aqui se aplica a cada comunidade local. Cada comunidade local, aonde o testemunho de Cristo é confirmado, está sendo confirmado, também tem todos os dons do Espírito Santo para cumprir a vocação e realizar a missão. Não nos falta nada, e aqui vem um choque muito grande para as nossas vidas. O que nós precisamos então, como Igreja Presbiteriana de Monte Castelo, para fazer a vontade de Deus, cumprir a nossa vocação e cumprir a nossa missão? Não nos falta nada. Se somos igreja do Senhor, se o testemunho tem sido confirmado, se está sendo confirmado, não nos falta nada. Agora a pergunta é: a Igreja Presbiteriana de Monte Castelo está cumprindo a missão? A Igreja Presbiteriana de Monte Castelo está vivendo a vocação? Eu entendo que não, porque evangelismo e discipulado não são coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você discipulou alguém? Quando foi a última vez que você orou pela salvação de alguém que não seja os da sua família? Quando foi que você se esforçou para levar a palavra de Deus a um grupo diferente de pessoas? Quando foi que você contribuiu para que alguém faça isso? E não foi só com moedinha, uma coisa, você contribuiu com vontade de que a palavra de Deus fosse além do que o que você tem ido, do que o que nós temos ido. E aí a pergunta é: por que nós não estamos cumprindo a nossa vocação e realizando a nossa missão? É porque nos falta alguma coisa? Sim, nos falta. Mas falta dom espiritual? Não nos falta, porque se nós dissermos que falta dom espiritual, nós chamamos Deus de mentiroso na cara dele, e isso é uma afronta ao Deus vivo. Você chamar o Deus vivo de mentiroso, porque a palavra dele diz que na comunidade que está sendo confirmado o testemunho de que recebeu Jesus Cristo, não falta nenhum dom espiritual. Então o que nos falta? Talvez o que nos falte seja a conversão. Talvez o que nos falta seja fé. Talvez o que nos falte seja ser cortado do nosso coração o amor desenfreado, louco e enraizado que está no nosso coração, as coisas deste mundo. Pois temos inúmera satisfação em gastarmos rios de dinheiro em comidas, carros, roupas, casas, em vaidade, em salões de beleza, em calçados, em perfumes, mas somos mesquinhos na contribuição para a obra missionária. Temos disposição para gastar muito tempo no Instagram, no Twitter, no Facebook e nas outras redes sociais, mas não temos um pingo de prazer em curvar os nossos joelhos e passar 5 minutos com Deus em
em oração por dia. Lemos fofoca de toda a natureza, mas não lemos um capítulo da Bíblia por dia. Não é o enriquecimento que vem da graça que está nos faltando. Está nos faltando algo. E é bom que reconheçamos e percebamos o que está nos faltando. Talvez o que nos falte seja o que o Senhor fala à sua igreja em Apocalipse 2:5. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Por que ele fala desse jeito com a igreja em Apocalipse capítulo 2? Porque a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Talvez isso é que nos falte, o primeiro amor. Deixamos o primeiro amor e colocamos os outros amores no nosso coração. Aí, esses sinais da graça não vão se manifestar em nós. O apóstolo Paulo então diz que o testemunho de Cristo tem sido confirmado porque os dons têm sido dados a eles. Não falta nenhum deles. E, ainda mais, eles, na continuação do texto bíblico, eles, por terem recebido a Cristo, por terem a evidência dos dons espirituais em sua vida, eles estão aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança está no coração deles. Eles aguardam Cristo voltar. Eles querem que Cristo volte. Eles desejam a volta de Cristo. Algumas vezes eu já me deparei em alguns estudos bíblicos e até em aconselhamentos pessoais, falando com pessoas e perguntando sobre ela, se ela, quando no coração dela ela estava orando e desejando Cristo voltar. E por várias vezes eu já ouvi de pessoas dizer: pastor, primeiro eu quero me casar, primeiro eu quero ter filho, primeiro eu quero ter meu emprego, primeiro eu quero ter casa, primeiro eu quero isso, primeiro eu quero aquilo. A igreja de Corinto, Paulo fala que eles, por conta do testemunho confirmado neles, os dons dados como confirmação do testemunho de terem crido em Cristo, eles estavam aguardando Cristo voltar. Eles desejavam Cristo voltar. Assim sendo, podemos ir sintetizando que os sinais e as evidências da graça são, em primeiro, conforme vimos, o enriquecimento espiritual. Paulo não fez a distinção aqui entre terreno e espiritual. Por quê? Porque este é o único enriquecimento que vale para a igreja. E o segundo, ele coloca como sendo a confirmação do testemunho de Cristo na vida daquelas pessoas. E agora nós vamos ver o terceiro, que vai na sequência a partir do verso 8. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele encerrou o versículo 7 falando que eles tinham a esperança de que Cristo voltasse, e aí quando você começa a tratar sobre esse assunto, a volta de Cristo, o nosso coração ele é inquietado com a seguinte pergunta: será que eu vou ser fiel até o fim? Será que eu vou perseverar? Será que eu vou ser um dos que vai ir ao encontro de Cristo quando Cristo voltar? Será que eu vou perseverar guardando a palavra do Senhor até o dia da vinda dele? O apóstolo Paulo vem e apresenta mais uma evidência de que a graça foi concedida a eles. Por quê? O Senhor vai confirmá-los até o dia do fim. Ou seja, algumas versões já vem trazendo para a gente que o Senhor vai sustentá-los, vai mantê-los. Aqui nós temos a doutrina da perseverança dos santos, o quinto ponto dos 5 pontos do calvinismo. Os santos vão perseverar, aqueles que o Senhor chamou, como o apóstolo Paulo está trabalhando aqui nesse texto, aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que o Senhor converteu, aqueles que Ele concedeu a sua graça, Ele vai confirmá-los até o dia da vinda. Esses não se perdem, não porque eles são bons,
não porque eles são melhores e mais fortes que os outros, é porque Jesus Cristo os confirma. É Jesus Cristo quem nos mantém. Nós estamos nas mãos do Senhor e de suas mãos ninguém pode nos tirar dela. Ele vos confirmará até o fim. Irmãos, olha que palavra bonita na sequência do texto. Ele vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe como que ele vai nos confirmar? Como que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar para que no dia do juízo, no dia que ele vier para julgar todos, nós vamos estar diante dele irrepreensíveis. Ou seja, sem nada que nos acuse, sem nada que nos repreenda, sem nenhuma impureza, sem nenhum defeito, sem nenhuma falha. Nós vamos estar limpos, puros, santos e perfeitos diante dele. Por quê? Porque somos bons? Porque somos fortes? Não, porque ele vai nos confirmar, ele vai nos sustentar. Paulo então caminha para a conclusão desta porção, no versículo 9. E por que Deus vai fazer tudo isso? Por que Deus vai fazer tudo isso? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ou palavra doce de ouvir. É por Ele, é pelo caráter dele, a pessoa dele, a moral e a ética que ele tem, que ele vai fazer isso. Porque ele é fiel. E ele nos chamou à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele é fiel em cumprir as suas promessas. Ele é fiel em realizar a sua obra. Ele prometeu a sua graça. Ele prometeu dar isso ao povo que não merecia. E ele deu. E esse povo que não merecia não vai se manter salvo, não é porque eles são bons, é porque ele vai manter. E assim, o apóstolo Paulo, então, está rendendo graças a Deus pela vida dos irmãos da igreja de Corinto, porque isso está manifesto na vida deles. Está manifesto na vida deles, que eles foram enriquecidos na palavra e no conhecimento do Senhor. Está manifesto na vida deles que o testemunho de Cristo está sendo confirmado e eles receberam dons espirituais. Está manifesto na vida deles que a graça de Deus vai confirmá-los até o dia de Cristo e eles serão reconhecidos e recebidos irrepreensíveis por conta da fidelidade de Deus. É por isso que Paulo é conduzido a louvar o Senhor. E nós também somos, quando nós olhamos para a nossa comunidade, e aqui caminhamos então para a nossa conclusão. Quando nós olhamos para a Igreja Presbiteriana de Monte Castelo, nós conseguimos identificar na Igreja Presbiteriana de Monte Castelo esse enriquecimento na palavra e no conhecimento de Cristo Jesus. Essa igreja conhece a sã doutrina e defende a verdade, ou defende erros e heresias? Estamos negociando a verdade? Estamos manipulando, fraudando a verdade? Você reconhece aqui? Você reconhece pessoas que de fato conhecem o Senhor dentro dessa comunidade? Pessoas que estão sendo transformadas dia a dia e que não são mais o que eram e que cada vez mais elas se parecem com Cristo? Quando você olha para essa comunidade, você identifica pessoas que manifestam na sua vida que creram em Cristo e que usam os dons espirituais para servir a Cristo, servir a igreja e servir através da igreja. Você reconhece na vida das pessoas que aqui estão, que elas estão aguardando Cristo voltar e que elas estão acreditando que é Cristo quem vai sustentá-las e que vai mantê-las e que elas estarão
no grande dia do juízo, diante do Senhor, com os joelhos dobrados e as mãos levantadas, dizendo: Santo, 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 Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque o Senhor salvou a minha vida e eu estou aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Não foi nada por mim, foi o Senhor. E a Ti toda honra, toda glória. E em resposta ouvir: Vinde bendito de meu Pai, entre filho irrepreensível, filho santo, filho puro, filho perfeito, filho íntegro, filho amado, filho chamado, filho escolhido. Quando a gente olha o que o apóstolo Paulo está vendo, quando a gente vê o que o Espírito Santo está mostrando para o apóstolo Paulo, e se a gente olha para a nossa igreja, para a nossa comunidade, e vê isso em nós e naqueles que estão conosco, naqueles que estão ao nosso redor, não tem como agirmos diferente. Nós também vamos render graças sempre ao Senhor por essa comunidade. E se porventura você não está vendo isso na sua vida e na vida dos seus irmãos, tem um desafio nessa oportunidade. Ore por nós, ore pela nossa comunidade, para que estes sinais e estas evidências da graça se manifestem em nossas vidas e na vida de todos aqueles que o Senhor chamar para fazer parte dessa comunidade. E assim todos nós vivamos dias onde nós vamos sempre render graças ao Senhor por sua graça manifestada em nossas vidas. Que Deus em Cristo aplique sua palavra aos nossos corações. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, que o Teu Espírito, Senhor, abra os nossos olhos e o nosso entendimento, para que entendamos, para que compreendamos os sinais, as evidências da graça manifestada, concedida, confirmada na vida dos santos, para que se alegre o coração dos Teus filhos. Que o Teu Espírito venha conceder esta graça àqueles que ainda não têm, para que eles compreendam, entendam, se alegrem com esta alegria indizível, e assim haja prazer, alegria e liberdade em todos quantos se reunirem neste recinto para Te adorar, em todos quantos o Senhor atrair a este recinto para Te adorar, em todos quantos ouvirem a Tua palavra, cantarem louvores a Ti e Te bendizerem nesta assembleia. Deus bendito, faz assim para a glória e louvor do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.